São Paulo é uma cidade que nunca dorme, onde o concreto engole histórias e o tempo corre como os trilhos do metrô. Mas há um segredo no coração dessa cidade, escondido sob os pés de milhares de pessoas que passam apressadas todos os dias pela estação Sé. Um segredo sombrio que ninguém ousa contar em voz alta. Em 1996, um funcionário da manutenção do metrô desapareceu misteriosamente durante a madrugada, enquanto fazia reparos entre as estações Sé e Liberdade. O que parecia ser apenas mais um sumiço em uma cidade caótica, logo se transformou em um dos maiores mistérios paranormais da capital paulista. O nome dele era Rogério Santana, um homem comum, casado, pai de 2 filhos, com quase 20 anos de empresa e nenhuma ficha criminal. Rogério saiu de casa naquela noite dizendo que voltaria antes do amanhecer, mas nunca mais foi visto. As câmeras do metrô mostraram ele, entrando sozinho nos túneis. Mas o que mais chocou os investigadores foi o que veio depois. A gravação parou subitamente. E quando voltou, mostrava apenas uma sombra parada, olhando para a câmera. As autoridades tentaram justificar o ocorrido com falha técnica, mas os engenheiros do sistema afirmaram que aquilo era impossível. A gravação estava intacta, não havia cortes. Era como se a câmera tivesse sido forçada a parar por algo que não podia ser explicado. Os colegas de trabalho de Rogério foram ouvidos. Um deles, chamado Edmar, afirmou ter ouvido barulhos estranhos naquela noite. Ele disse que escutou passos correndo nos túneis, mesmo estando sozinho na outra extremidade. Disse também que sentiu uma presença atrás de si tão forte que chegou a gritar, certo de que alguém o tocava, mas ao virar-se não havia ninguém. Depois daquele dia, Edmar nunca mais aceitou trabalhar em turnos da madrugada. Pediu transferência e abandonou o setor técnico. Nos meses seguintes, outros relatos surgiram. Passageiros que diziam ver vultos dentro dos trens entre Sé e Liberdade. Trabalhadores que ouviam vozes sussurrando palavras incompreensíveis nos túneis. Alguns relataram sentir mãos invisíveis empurrando suas costas, como se alguém quisesse que corressem ou caíssem. O caso ganhou destaque entre os funcionários do metrô, mas nunca foi divulgado oficialmente. A empresa abafou o desaparecimento de Rogério, alegando que ele teria fugido por motivos pessoais. Mas sua esposa, Dona Lourdes, nunca acreditou nisso. Ela iniciou uma campanha por respostas, espalhou cartazes, falou com jornalistas e procurou até médiuns e investigadores particulares. Um deles, o Sr. Walter Cabral, aceitou o caso mesmo sem cobrar nada. Walter era conhecido por investigar eventos paranormais e dizia que algo no olhar da viúva o tocou profundamente. Após semanas de pesquisa, Walter descobriu algo assustador. Aquela região do subsolo da Sé havia sido construída sobre os escombros de um antigo cemitério esquecido. Segundo registros antigos, muitos corpos foram enterrados ali às pressas durante uma epidemia no século XIX. Corpos que nunca foram removidos. Para Walter, isso explicaria a atividade sobrenatural. Ele decidiu então descer aos túneis à noite com uma câmera e um gravador de áudio. O que ele registrou naquela madrugada jamais foi publicado, mas transformou sua vida para sempre. O vídeo gravado por Walter era curto, tremido, quase sem nitidez. Mas o áudio era perturbador. Enquanto caminhava lentamente pelos trilhos escuros, sua voz narrava tudo o que via. Até que, de repente, ele parou. No fundo do túnel, uma figura apareceu. Walter descreveu como uma silhueta humana, sem rosto, envolta por uma sombra densa que não obedecia às leis da luz. Mesmo com a lanterna apontada diretamente para ela, a sombra não desaparecia. O gravador captou nesse instante um sussurro em latim,
repetido várias vezes. Tenebris, meu est. Mais tarde, descobriu-se que essa frase significava: a escuridão é minha. Walter correu desesperado e, no meio da fuga, a câmera caiu no chão, mas continuou gravando por 47 segundos. O último frame mostra o que parece ser uma mão humana, magra, quase esquelética, tocando o cabo da câmera. Walter sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou os anos seguintes recluso, em silêncio absoluto, dizendo apenas uma frase para quem o visitava: não é um fantasma, é algo que nunca foi humano. Depois daquele encontro, Walter sumiu dos holofotes. A viúva de Rogério tentou visitá-lo diversas vezes, mas era sempre recebida por uma enfermeira, que dizia que ele estava em completo silêncio, olhando fixamente para a parede, como se visse algo que mais ninguém enxergava. Com o tempo, o caso foi desaparecendo da memória das pessoas, e o metrô seguiu funcionando normalmente, ao menos na superfície. Porque nos bastidores, os funcionários sabiam. Havia algo lá embaixo. Técnicos mais jovens, que nunca ouviram falar de Rogério, começaram a relatar os mesmos sintomas: enjoo, sensação de opressão, calafrios intensos e um medo incontrolável, quando passavam por determinados pontos dos túneis entre Sé e Liberdade. Um deles chegou a desmaiar após ver o que descreveu como um homem de uniforme antigo, parado na escuridão, mas com olhos brancos, como se não tivesse alma. Ele jurou que era Rogério. Disse que o homem o encarou sem piscar, e quando ele piscou os olhos por um segundo, a figura havia desaparecido. Após esse evento, o técnico foi internado com crise de pânico e nunca mais voltou ao trabalho. Com a internet ganhando força nos anos 2000, as histórias começaram a circular em fóruns obscuros e comunidades de relatos sobrenaturais. Usuários anônimos que diziam ser ex-funcionários do metrô compartilhavam experiências parecidas, muitas vezes em detalhes que coincidiram com o que Walter havia gravado anos antes. Uma dessas postagens chamou atenção por sua riqueza de detalhes. O autor dizia ter encontrado um pequeno compartimento selado próximo ao túnel, com paredes marcadas por símbolos estranhos. No centro da sala, havia um capacete antigo com a etiqueta R. Santana, ainda com marcas de sangue seco. Ao tentar tocar no objeto, o usuário relatou ter sido arremessado para trás por uma força invisível. Ele terminou seu relato com um aviso: não tentem procurar por ele. Ele não quer ser encontrado. Essa postagem viralizou e foi apagada poucas horas depois. Muitos acreditam que foi censurada por alguém ligado ao próprio sistema do metrô. Outros acham que foi o próprio Rogério, ou o que quer que tenha restado dele, tentando se proteger. O fato é que desde então nenhum outro funcionário teve coragem de explorar aquela parte da linha. Em 2013, um grupo de jovens youtubers decidiu fazer um vídeo investigativo dentro do metrô de São Paulo, focando justamente nesses rumores. Usando um disfarce de estudantes de engenharia, eles conseguiram autorização para acompanhar uma manutenção noturna na linha. O que era para ser apenas um conteúdo curioso se transformou numa experiência aterradora. Um dos rapazes, chamado Felipe, se separou do grupo por poucos minutos para gravar imagens dos trilhos vazios. A câmera do celular dele gravou tudo. Primeiro, os trilhos vibraram como se um trem estivesse vindo, mas não havia nenhum trem programado naquele horário. Depois, um som agudo preencheu o ambiente, como se algo estivesse gritando de dentro, das paredes, e então, o vulto. A câmera mostra um borrão preto se aproximando muito rápido e a imagem corta. Felipe foi encontrado minutos depois, desmaiado, com o rosto coberto de arranhões e os olhos arregalados de puro terror. Quando acordou, não falava coisa com coisa.
repetia apenas: ele está preso, ele quer sair, ele está preso. O vídeo nunca foi publicado, mas os outros integrantes juram que viram algo naquele túnel que mudou suas vidas para sempre. A história tomou outra proporção quando, em 2019, uma médium conhecida por atuar em casos policiais foi chamada discretamente por um funcionário veterano do metrô. Seu nome era Clarice. Ela entrou nos túneis acompanhada por 2 seguranças, munida apenas de uma vela, um colar com símbolos religiosos e uma antiga fotografia de Rogério entregue por Dona Lourdes. Assim que pisou próximo ao local onde ele desapareceu, Clarice caiu de joelhos. Disse que o ambiente estava saturado de energia antiga, pesada, como se o espaço entre o mundo dos vivos e dos mortos estivesse mais fino ali. Chorando, ela repetia que Rogério estava ali, mas não como antes. Ele foi tragado, dizia. Algo o prendeu entre os mundos. Ela contou que o túnel havia se tornado uma espécie de prisão espiritual, um portal distorcido que atraía sofrimento, medo e raiva. Clarice tentou um ritual simples de libertação, mas foi interrompida por um trem que passou fora do horário previsto, sem maquinista, completamente vazio. As câmeras de segurança não registraram esse trem. Para o sistema, ele nunca existiu. Clarice fugiu do local aos prantos e, desde então, se recusa a falar sobre aquela noite. Dona Lourdes, mesmo com o passar dos anos, nunca desistiu de saber a verdade. Hoje, já idosa, ela vive sozinha em um pequeno apartamento no Brás. Nas paredes da sala ainda estão pendurados os recortes de jornal com o nome de Rogério. Ela ao lado de uma cópia emoldurada da última seu telefone foto do marido, exatamente às 2h43 da madrugada, o mesmo horário em que Rogério desapareceu. Nunca a voz do outro lado. Apenas um som abafado, como se fosse o ruído dos trilhos e um sussurro quase imperceptível, chamando seu nome. Lourdes diz que não sente medo, mas sim tristeza, como se Rogério estivesse tentando alcançá-la de um lugar distante, preso entre os mundos. Há poucos meses, ela recebeu pelo correio um envelope sem remetente, contendo apenas um papel com a frase: "Ainda estou aqui. Não se esqueça de mim." A caligrafia era idêntica à de Rogério. A polícia considerou uma brincadeira de mau gosto, mas Lourdes sabe. Ela sente no peito que o amor da vida dela está em algum lugar. Perdido, preso, esperando por alguém que finalmente o liberte. A história de Rogério e seu desaparecimento no metrô da Sé não é apenas um caso isolado. É um convite para refletirmos sobre o que realmente pode existir além do que nossos olhos conseguem enxergar. Muitos especialistas em fenômenos paranormais acreditam que locais com grandes concentrações de energia negativa, como cemitérios antigos, podem criar verdadeiras armadilhas para espíritos ou entidades que, por algum motivo, não conseguem seguir seu caminho. O metrô, com seus túneis escuros, barulhos inexplicáveis e a movimentação constante de pessoas, se torna um cenário perfeito para que essas energias se manifestem. O que aconteceu com Rogério pode ter sido um choque entre o mundo físico e o espiritual, uma brecha que ainda não sabemos como controlar. Para quem vive ou trabalha perto da Sé, essa história é um alerta. Algo está ali, escondido, esperando que alguém tenha coragem para desvendar o mistério, ou para nunca mais pisar naquele túnel. Ao longo dos anos, dezenas de relatos semelhantes foram acumulados por moradores e trabalhadores da região. Alguns falam de sombras que atravessam paredes, outros de vozes que ecoam pelos metrôs vazios durante a madrugada e até mesmo de figuras que aparecem e desaparecem sem explicação. Há quem diga que Rogério não está sozinho, que várias outras almas ficaram presas naquele espaço, vítimas de tragédias
e acidentes que a história oficial preferiu esquecer. O que esses relatos nos mostram é que o mundo é muito maior e mais misterioso do que imaginamos, e que nossa compreensão da realidade ainda está longe de ser completa. Para muitos, o metrô da Sé é mais do que um simples meio de transporte. É um portal para o desconhecido, um local onde o passado e o presente se misturam em uma trama sombria que desafia a razão e o tempo. Finalizando, essa história nos deixa uma pergunta inquietante. O que aconteceria se, ao caminhar por um túnel escuro, você encontrasse algo que não pertence a este mundo? Rogério foi tragado por uma presença invisível, uma força que ultrapassa nossa lógica e nos deixa apenas com o medo e a curiosidade. O que aconteceu com ele nunca será completamente explicado, e talvez esse seja o verdadeiro mistério. Se você gostou desse relato, inscreva-se no canal Sabedoria Oculta, Mistérios de São Paulo, para mais histórias reais e curiosidades sobrenaturais que mexem com o imaginário e com os nossos sentidos. Deixe seu comentário. Conte se já viveu algo parecido e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o lado oculto da cidade de São Paulo. Até a próxima e cuidado ao andar pelos túneis da Sé. Você nunca sabe o que pode estar esperando na escuridão.